Família, como a irmã acabou de ler esse poema sobre família, todos sabem que a família é um projeto de Deus, é o mais atacado por Satanás, com suas artimanhas, com seus enganos, com suas mentiras, com aquilo que ele divulga, faz com que o sistema desse mundo tente destruir as famílias com práticas, com ensinamentos, com coisas que estão fora da palavra de Deus. E por isso a Bíblia, ela nos ensina como uma família deve proceder para que esta seja estruturada nos caminhos do Senhor. Então nessa noite nós vamos aprender um pouco sobre, não o que eu vou ensinar, eu não tenho nada para ensinar a vocês, mas a Bíblia tem, a palavra do Senhor, ela tem autoridade para nos ensinar sobre como deve ser uma família de acordo com a palavra de Deus. Então nós gostaríamos de, nesse momento, eu queria pedir ao irmão Miguel Lourenço, que nós vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, capítulo 7. O nosso irmão Miguel vai ler a partir do versículo 24 até o final do capítulo, e nós vamos conhecer um pouco do que Deus quer para nós a respeito de família, tá bom? Vamos ver, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Aqueles que puderem, por favor, se coloquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ver o que aí, nessa passagem bíblica, Mateus, Jesus falando que ele falou sobre a pessoa que ouve a sua palavra e pratica. Há muitas pessoas que apenas ouvem a palavra. Ela entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então essa pessoa realmente ela não tem proveito, ela não consegue absorver nenhum dos seus ensinamentos. Ela até se emociona, acha bonito, acha assim emocionante, às vezes chora, se impressiona, mas em termos de transformação, essa pessoa acaba não desfrutando daquilo que o Evangelho tem para ela, porque o Evangelho, ele não somente é para ser ouvido, mas é para ser praticado, e desse modo nós teremos transformação na nossa vida. Ela nunca mais será a mesma. Nós vamos entender aquilo que Deus quer de nós e aquilo que Ele não quer de nós. É aquilo que Ele não quer que nós façamos. Então Jesus, aqui nos seus ensinamentos, ele diz que o homem, ele faz uma comparação, né? Então ele fala de um homem que era um homem prudente. O que é um homem prudente? É um homem sábio, pode ser um homem ou uma mulher. É uma pessoa que tem sabedoria, é uma pessoa que tem cuidado, que tem cautela. Ela pensa antes de fazer as coisas e ela tem aquele discernimento dado por Deus. E aí, essa pessoa construiu a sua casa sobre a rocha. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que a rocha é Cristo. Os salmos, eles falam muito, né, que Deus é a nossa rocha. Nós precisamos estar firmados nele. Os nossos alicerces precisam estar firmados na sua palavra, nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos, naquilo que está escrito na Bíblia, que nós precisamos conhecê-la, para que assim a nossa vida seja realmente uma vida abençoada e feliz. As pessoas andam atrás de felicidade, mas elas procuram a felicidade nos bares, nas festas, nos banhos, nos passeios, nas viagens, nos shoppings da vida e em outros lugares. E nesses lugares, infelizmente, elas não vão encontrar a felicidade. Elas vão encontrar uma ilusão que depois de saírem daqueles lugares, elas voltam a se encontrar com seus grandes problemas, com seus grandes fantasmas, com as suas grandes dificuldades, e vão continuar pessoas com seus problemas não resolvidos, porque vão estar buscando a felicidade longe de Deus. E aí, este homem, ou esta mulher, edificou a sua casa, a sua família, sobre a rocha que é Cristo, que é Deus. E aí, vieram
as dificuldades, não foi as 1000 maravilhas. A Bíblia diz que vieram 3 elementos. Caiu a chuva, sopraram os ventos e transbordaram os rios. E todos eles alcançaram aquela casa, aquela edificação, alcançaram aquele projeto que aquela pessoa estava ali fazendo, trabalhando nele, edificando. E aí, essa casa, essa família, ela pode até ter balançado, ela pode até ter, de repente, sido impactada, mas ela não desmoronou, ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aí Jesus continua os seus ensinamentos dizendo que já havia um outro homem com falta de conhecimento, com falta de sabedoria, talvez por desinteresse, talvez porque não quisesse mesmo edificar a sua casa sobre a rocha, encontrou um lugar que aparentemente era seguro, mas só que aquele lugar era areia. Vocês sabem que em areia nada se sustenta. Em areia não tem alicerce. Em areia, você faz um castelo de areia, por exemplo, o mar vem e destrói, o vento vem e derruba. Por quê? Ela não tem firmeza, ela não tem sustentação, como a rocha tem, que é o que simboliza Cristo em nossas vidas. Então essa pessoa construiu a sua casa em um lugar inseguro. Não havia segurança, não havia sustentação, não havia uma base firme que possibilitasse que aquela casa sofresse os reveses que viriam em seguida. Isso nos mostra que mesmo nós, sendo cristãos, nós estaremos sujeitos a passar por dificuldades. A nossa vida cristã, ela não será 1000 maravilhas. Jesus Cristo não prometeu isso. E quem está prometendo isso está te enganando se você acreditar. Jesus Cristo falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele falou para nós, para os seus discípulos, para aqueles que ele ensinava e também para a sua igreja. Essa palavra ficou para nós. Nós vamos passar por dificuldades, mas se nós estivermos realmente firmados sobre a rocha, na sua palavra, conhecendo aquilo que ele nos ensina, desfrutando daquilo que o seu Santo Espírito tem para nós, da segurança que o próprio Deus nos concede, da sua proteção, da sua graça, da sua misericórdia, certamente nós poderemos até passar pelas dificuldades. Virão as chuvas da vida, soprarão os ventos das dificuldades, virão aquelas dificuldades todas que Jesus fala aqui, mas nós teremos certeza de que vamos continuar firmes, porque estamos alicerçados em Jesus Cristo, em Deus e no seu Santo Espírito. Mas aquele que não fez isso, aquele que não teve esse cuidado, virão essas mesmas dificuldades e a sua edificação vai desmoronar, vai cair, e será grande a sua ruína, será grande a sua queda, porque ela não tem sustentação, ela não tem base, ela não tem firmeza, Nós encontramos em Jesus Cristo, nós encontramos no Evangelho, nós encontramos em toda a palavra de Deus sempre aquela recomendação de que devemos ser firmes, devemos ser fortes, corajosos, não temas. A Bíblia está cheia dessa afirmação, não temas. Deus disse várias vezes para os seus servos, não temas, paz seja contigo. Então nós temos essa paz que o mundo não pode nos oferecer. Nós temos essa coragem que o mundo não pode nos dar. E nós temos tudo à nossa disposição, através da palavra de Deus, para sermos uma família feliz, para sermos uma família alicerçada na rocha, naquilo que é seguro, naquilo que nós podemos confiar, podemos nos agarrar, nos sustentar. Virão as dificuldades, mas nós continuaremos firmes e continuaremos sendo uma bênção na mão de Deus, e isso vai fazer com que outras pessoas queiram conhecer o Deus que nós conhecemos, que é o Deus verdadeiro. Então, como primeiro requisito para que sejamos uma família feliz, temos que estar alicerçados sobre a rocha, sobre os ensinamentos de Deus, andando nos seus caminhos e fazendo
a sua vontade. Devemos ensinar bons valores àqueles que estão conosco, àqueles que estão sob a nossa autoridade. Lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, nós temos aquele versículo muito conhecido. Ensina a criança no caminho em que deve andar, porque ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Ele vai continuar seguindo aquele caminho que ele foi ensinado desde pequenininho. E ainda que ele vier a ser tentado a desviar, ele vai lembrar, não, eu conheço a palavra, eu sei que isso está errado. O Espírito Santo de Deus me mostra que essa prática não agrada a Deus. E aí nós vamos ver os nossos jovens crescerem, não somente, como já dissemos antes, não somente de modo físico, de modo intelectual, mas principalmente na graça e no conhecimento do Senhor, no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E o que está acontecendo hoje é o contrário disso. Ainda há pouco o irmão Edson e também outras pessoas comentaram sobre é como aquela primeira semente que tem lá do semeador, quando a semente cai à beira do caminho, muitas vezes a palavra de Deus diz que há uma semente que ela cai à beira do caminho e as aves a comeram. Satanás vem e tira aquela palavra do coração. Por quê? Porque não houve interesse. A pessoa estava desinteressada, talvez até distraída, desprezando o conhecimento, desprezando o evangelho. E aí Satanás vem e tira essa palavra. E tira a oportunidade dessa pessoa ser uma pessoa feliz. Então, infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo, como Jesus havia dito, que os pais seriam contra os filhos e os filhos contra os pais. Não é? Isso aí está sendo cumprido a cada dia, porque a palavra de Deus não pode falhar. E aí nós vemos essas barbaridades, essas atrocidades cometidas. Não é? Então, pessoas longe de Deus, elas são capazes de coisas que a gente jamais imagina que podem acontecer. E uma família forte, uma família feliz, ela ensina os bons valores. Ela ensina o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, no caminho em que ele deve andar. Desde pequenininho, aquela criança é orientada a ir à escola dominical, a frequentar a igreja, ensinada a orar, a buscar a Deus, a ler a palavra de Deus. Se tiver dúvida, peça esclarecimento, peça sabedoria a Deus e também a alguém que possa orientá-lo numa passagem difícil de entender. Não é? E o Espírito Santo, ele nos ajuda a compreendermos a palavra. O Espírito Santo, ele nos auxilia. Foi para isso que o Senhor Deus, em Jesus Cristo, enviou o Espírito Santo como o Consolador, como aquele que nos ensina a andar em toda verdade. E aí, nós temos, ensinando bons valores aos nossos subordinados, aqueles que estão sob a nossa autoridade, nós teremos uma família feliz. E não esquecendo que, alicerçados em Cristo, sob a rocha, virão as dificuldades, virão os maus ensinamentos, mas eles serão rejeitados. E essa criança vai lembrar do que ela aprendeu na palavra de Deus. E ela vai fazer exatamente aquilo que Deus manda e vai obedecê-lo e assim fazer a vontade do Senhor. Temos também um outro requisito: como criar, como estabelecer uma família feliz e abençoada. No Salmo 78, a partir do versículo 1, Salmo 78, a partir do versículo 1, o salmista diz, 78, a partir do versículo 1. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos de nossos filhos, contaremos à próxima geração.
Então, olha que coisa interessante que o salmista fala. Por que o povo de Israel, muitas vezes, depois de ter sido tão abençoado no tempo de Moisés, no tempo de Josué, acabou indo para a idolatria, acabou adorando outros deuses e fazendo o que desagradava a Deus? Foi exatamente porque aquilo que era contado, as outras gerações, elas já não contavam mais, elas já não lembravam mais dos feitos de Deus. E aí as pessoas foram crescendo sem o conhecimento daquilo que Deus havia feito no passado, não é? Então eles foram cada vez mais se distanciando de Deus e se aproximando de outros deuses, que na verdade não eram deuses, que nada poderiam fazer por eles. Mas o salmista fala aqui que tudo aquilo que os seus pais contaram das grandezas de Deus, daquilo que Deus havia feito no passado, eles contariam aos seus filhos e à próxima geração. E essa geração também teria o conhecimento do poder de Deus, da sua ação, da sua misericórdia, da sua bondade e também do seu juízo. Elas teriam conhecimento pleno daquilo que Deus havia feito e assim elas não se distanciariam do Deus verdadeiro. Elas sempre iriam reverenciar, iriam respeitar, iriam seguir os caminhos do Senhor e seriam uma geração abençoada e feliz. Então, quando nós divulgamos aquilo que aprendemos na palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para aqueles que estão à nossa volta, crescendo ao nosso lado, na nossa proximidade, eles vão também ter o conhecimento de Deus e vão saber o que é certo e o que é errado. Eles vão poder ter o conhecimento da palavra e eles vão, com certeza, divulgar, proclamar para outras pessoas que há um Deus verdadeiro, que há um plano de salvação, que nós podemos, nessa terra, escolher para onde nós queremos ir. Nós temos nessa terra aqui, não há outro lugar para isso, mas nós temos aqui a oportunidade de escolher a eternidade, com quem nós queremos passar a eternidade. O nosso desejo como igreja cristã é passar a eternidade com Deus no céu, onde lá estaremos louvando a Deus eternamente, incessantemente, onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem angústia, onde não haverá notícias ruins, onde nós não teremos mais preocupações. Isso tudo vai passar. Isso tudo pertence a esse mundo mau. E nós estaremos num lugar onde certamente veremos as maravilhas de Deus. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós temos certeza de que há algo preparado para nós, muito mais do que nós imaginamos. Amém. Vamos ver mais um item, mais um requisito para uma família ser feliz. Queria pedir para o irmão Azaf ler para nós, por favor, Êxodo, capítulo 18, dos versículos 7 até o versículo 11. Viram aí, no versículo 7, a Bíblia fala sobre a relação entre o sogro e o genro. Moisés era casado com Zípora, que era filha de Jetro, não é? E esse homem, quando ele se encontrou com seu genro, a saudação foi uma das melhores. Eles se abraçaram, eles beijaram um ao outro em sinal de respeito, em sinal de consideração, em sinal de boa relação, não é? Nós precisamos exatamente disso em nossas famílias. Não pode haver, eu não falo com fulano, né? Eu não me dou bem com fulano de tal. Não, no nosso meio cristão não pode haver essas coisas. Por quê? Porque nós sabemos que isso aí não provém de Deus. A nossa relação deve ser a melhor possível com aqueles que estão à nossa proximidade. E aí, através desse bom relacionamento, Jetro, sogro de Moisés, ele reconheceu que o Deus que Moisés servia era o Deus verdadeiro, era superior a todos os outros deuses que ele conhecia.
que nenhum deles poderia fazer os milagres, as maravilhas que Deus havia feito, tirando o seu povo do Egito, fazendo com que o seu povo atravessasse o Mar Vermelho a pé enxuto e dando a vitória ao seu povo, como está lá em Êxodo capítulo 15, que depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, Moisés cantou, Miriam cantou e todos louvaram a Deus. E Jetro teve conhecimento disso. E aí ele passou a ser um verdadeiro adorador de um Deus incomparavelmente superior a tudo que ele conhecia, através desse relacionamento bom entre ele e seu genro, não é? O marido de sua filha. Ele ficou conhecendo o poder de Deus, ele ficou sendo realmente não somente um admirador, mas um seguidor do Deus de Moisés, que é o mesmo Deus nosso, que é o mesmo Deus que não muda, que continua com o seu mesmo poder, com a sua misericórdia, tendo controle sobre todas as coisas. Nada foge ao seu conhecimento. Então, para que nós sejamos uma família feliz e abençoada, precisamos ter um bom relacionamento entre nós. Assim, as pessoas vão testemunhar do nosso Deus e vão desejar também servi-lo e conhecê-lo. Temos mais um item aqui, mais um requisito para que tenhamos uma família feliz. Não deixar de congregar. Não deixar de ir ao templo. Igreja somos nós somos a igreja de Cristo. E o templo onde nós nos reunimos é um lugar que nós não devemos deixar de ir por coisa nenhuma. Nada deve nos fazer distanciar da igreja do Senhor. Por quê? Porque é lá que nós aprendemos sobre a sua palavra, é lá que nós nos reunimos como irmãos, é lá que nós nos reunimos como família, e é lá que nós vamos aprender acerca da salvação, do perdão, da justiça e do juízo, e de tudo aquilo que Deus tem para nós. É neste lugar, com os pastores, com os professores, com os mestres, com a palavra, nós não podemos deixar de congregar. Não existe esse negócio de dizer, eu não preciso de ir para a igreja porque Deus está dentro do meu coração. Não, isso não existe. Isso não existe. Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos viver unidos para que assim sejamos uma família abençoada. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, né, que é congregar, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Né? Nós sabemos que a vinda de Jesus se aproxima velozmente. Todas as profecias estão sendo cumpridas. As guerras, os desentendimentos, os rumores de guerra, a frieza dos homens, a indiferença com a palavra, os homens sendo orgulhosos, inimigos do bem, pessoas más, cruéis, como diz lá, como Paulo fala a Timóteo, não é? Então, tudo isso são os sinais da vinda de Jesus. E esse evangelho já está sendo pregado em todas as nações, indígenas, povos africanos, povos que têm a sua identidade longe, em lugares bem distantes, já têm tido a palavra de Deus em seu próprio idioma. Não é? Então, esse evangelho está sendo pregado a toda criatura. Não vai demorar muito e Jesus vai chamar os seus. E nós temos que estar preparados para irmos com Cristo, viver com Ele eternamente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora 9, que era às 3 horas da tarde. Eles tinham o costume de uma hora de oração. Toda 3 da tarde, lá em Jerusalém, depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos se reuniam lá no templo de Salomão e eles tinham um momento de oração. A família, a nossa família, para ser fortalecida,
precisa de um momento de oração. Nós precisamos ter um lugar determinado, uma hora determinada, em que nós possamos clamar pelos nossos, em que nós possamos pedir fortalecimento espiritual e assim podemos passar pelas dificuldades e ser vencedores. Então, amado, reserve um tempo com a tua família. A Bíblia diz, lá no livro de Jó, no capítulo 1 e versículo 5, que Jó era um homem que ele reunia os seus filhos, ele era um sacerdote do lar, ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifício por cada um deles, porque ele tinha a preocupação quando ele dizia: talvez os meus filhos tenham blasfemado contra Deus em seu coração. E ele oferecia ali aquele sacrifício por todos eles. Por quê? Porque ele se preocupava com a sua família. Ele não queria ver seus filhos perdidos, fazendo coisas erradas, e ele intervinha diante de Deus, como sacerdote no seu lar, pedindo pelos seus filhos, oferecendo o sacrifício que a lei mandava. Não é? Esse homem era um homem admirável, se levantava de madrugada e fazia isso continuamente, diz a palavra de Deus. Não é? E para terminarmos essa reflexão, eu quero deixar aqui com vocês esse versículo do Salmo 133, que foi a nossa leitura, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que maravilha, amados, quando nós temos uma família unida. Que maravilha quando nós temos um irmão que tem prazer de receber o outro. Que maravilha quando nós temos pessoas que se alegram com a nossa chegada, não é? Que não querem nem que a gente vá embora, porque tem prazer com a nossa presença. E isso certamente agrada a Deus, né? Que nós possamos ser uma família assim, a família de Cristo, a família de Deus, a nossa família na nossa casa, no nosso lar, que nós sejamos os mesmos, tanto lá no templo como dentro da nossa casa. Amém. Que nós possamos ter o mesmo comportamento, que não haja diferença, mas que nós possamos realmente servir a Deus de maneira íntegra, inteira, que não haja nenhuma diferença entre nós, e se houver, que nós possamos pedir perdão um ao outro, porque a palavra de Deus diz que se nós perdoarmos ao nosso semelhante, nós também seremos perdoados, mas se nós não perdoarmos, tampouco seremos perdoados por Ele. Nós precisamos realmente aparar todas as arestas para que Satanás não encontre nenhuma brecha no nosso muro, porque se ele encontrar uma brechinha só, ele pode derrubar tudo aquilo que nós temos construído com tanta dificuldade, com tanto zelo. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra permaneça em nossos corações. Amém. Quero aqui agradecer mais uma vez a irmã Lúcia, irmão Valdir.